doutor Fábio Simão, salve. Luiz Roberto, me ouve bem? Quarta-feira, 7 de julho de 2021, salve! Estamos dando início à nossa live semanal das quartas-feiras, 17 horas, aqui no Instagram. A nossa live fica disponível no IGTV, aqui no Instagram, e também no canal do YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa. Passe lá no YouTube, faça o seu registro, deixe a sua manifestação, a sua sugestão, o seu comentário e siga conosco. Hoje nós receberemos na nossa live Vinícius André de Souza, advogado em Brasília, participou conosco do PEP aqui em Curitiba e ele tratará do tema controle judicial dos acordos penais, julgamento do habeas corpus 176.785 do Supremo Tribunal Federal. Já o Vinícius estará conosco e daremos início à nossa live. Vidal, alegria toda minha. Foi uma satisfação publicar o artigo com vocês no IBCCrim, junto com o Guilherme Lucchesi. E agora conosco, depois de dar um abraço para o Vidal, receber, seja bem-vindo, Vinícius André de Souza, uma alegria tê-lo aqui conosco na data de hoje. Todas as quartas-feiras, as nossas lives, e hoje, diretamente de Brasília, com o Vinícius André de Souza, tratando do tema que tem sido objeto de estudo do Vinícius, que é o controle judicial dos acordos penais. E vai tratar especificamente e principalmente do habeas corpus 176.785, julgado pelo Supremo. Tudo bem por aí, Vinícius? Vinícius caiu, mas já vai voltar. Grande Vitor Pacheco por aí, Luiz Carlos, tudo bem com vocês? Me ouvem bem? Tanta gente boa, tantos amigos aqui nos acompanhando. Grande Chico, nosso ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Grande Vinícius, me ouve bem? Oi, Marlon, está me ouvindo? Muito bem. Você me ouve bem também? Agora eu comecei a ouvir. Eu estava ouvindo tudo travado, picotado, mas acho que agora deu certo. Legal. Gustavo Martinelli, Vitor Pacheco, teus amigos do PEP já estão conosco aqui. Tanta gente boa nos acompanhando e interessada no tema de hoje. E aí recomeço. É a terceira vez que o Chico está ouvindo isso, grande Chico. Espera aí, vamos ver se o Vinícius... Nossa, acho que o Vinícius tá travando de novo. está travando bastante o teu mesmo. Tá, pera aí, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui com os dados. Acho que agora funcionou. Está funcionando, tá legal. Tá me ouvindo agora? Meu fone que parou de funcionar. Não, te ouço bem, estou te ouvindo super bem. Não, então tá ótimo. Vamos sem o fone. Não sei se era ele que era o problema. Tá Problemas funcionando técnicos. super bem. Não, é tranquilo. E quem sabe faz ao vivo, né, Vinícius? Um dia eu vou ter a experiência toda que você, já vou me virar melhor aqui nesses problemas. Nada, não tem problema nenhum. Uma alegria enorme te receber. Você que está brilhando em Brasília. Me conte um pouquinho e conte aqui para os nossos ouvintes como é que está sendo a tua trajetória, onde é que você fez faculdade, o que você tem estudado, onde é que está trabalhando. Faça uma apresentação bacana tua aí para o pessoal te conhecer. Ah, perfeito. Primeiro eu queria agradecer muito o convite, dizer que eu estou muito feliz. É uma honra para mim estar aqui conversando com você e principalmente também estar sendo assistido por tanta gente legal aí, tanta gente querida que eu conheci, muitos no PEP, alguns outros colegas aqui de Brasília também. Mas enfim, eu sou o Vinícius,
Eu sou formado pelo UniCeub aqui de Brasília, em Direito. Sou pós-graduado em Processo Penal e em Direito e Processo Penal, né? Pelo IDP, aqui de Brasília também. E agora eu estou advogando no Machado de Almeida Castro e Orzário Advogados, também aqui em Brasília. Apesar de eu ser mineiro, eu moro em Brasília desde o ensino médio, mais ou menos, então já me considero quase candango, assim. Legal. Já estamos no período seco aí em Brasília, Vinícius? Tá bem seco, bem seco. E tá bem friozinho também. Eu gosto do frio, mas a secura realmente passa um pouco assim dos limites humanos. Verdade. Eu estava ouvindo ontem um podcast chamado Petit Jornal, inclusive uma das dicas que eu já dei aí aos sábados, no Dica do Marlos, de acompanhar o Petit Jornal. O Petit Jornal estava justamente tratando que nós vivemos hoje uma crise hídrica maior do que a crise hídrica de 2001, quando nós tivemos no governo Fernando Henrique Cardoso uma série de problemas. Nós estamos aí com a iminência de termos apagões, e temos uma crise hídrica enorme. Me lembrei de Brasília, dos amigos todos de Brasília, porque aí, via de regra, ainda é mais seco que em todo o restante aí do Brasil, né? Um clima bastante seco. Mas muito bem, Vinícius, o que você quer nos contar enquanto introdução desse tema, que é um tema do momento? Os acordos penais estão com tudo, só se fala disso em matéria penal e processual penal, e eu sei que você está estudando isso. O que você quer nos contar de largada? Eu pensei da gente talvez dividir mais ou menos, assim, só para a gente se organizar em três partes. Primeiro falar basicamente o que são esses acordos penais, né? Eu tenho certeza que você sabe, mas acredito que talvez algumas pessoas que nos vêm de outras áreas. Por que falar de controle judicial de acordos penais também? Por que a gente está propondo esse tema, né? E, por fim, falar diretamente do controle judicial desses acordos a partir do que o STF decidiu no HC 176785. Muito bom, excelente. Então, E eu começando então, vai. acho que essa introdução sobre os acordos penais é muito importante, lembrando que nós temos aqui um público que nos acompanha ao vivo e depois muita gente que nos acompanha no IGTV aqui do Instagram e mais gente ainda que depois assiste no YouTube, no Arnes de Oliveira e Andreasa. Então a gente atinge um público, Vinícius, muito heterogêneo, não necessariamente só da área jurídica, e a gente pode tratar os acordos penais para dar essa noção geral que vai ser super importante para o nosso público aí, essa tua explanação inicial sobre os acordos penais. Ah, perfeito. Então, vai casar direitinho. Mas começando então, né, o que são acordos penais? O que é isso? Eu diria que é basicamente uma negociação em que você tem entre a defesa e a acusação e que você vai ter algumas características. Normalmente o indivíduo vai abrir mão de exercer o direito de defesa, né? Vai abrir mão do direito de resistir à acusação e se defender no processo, podendo ter a supressão de uma parte do processo ou até mesmo do processo inteiro, com aplicação imediata de pena. E em troca ele vai ter algum benefício. Normalmente uma redução de pena, né, em relação à pena que ele teria se ele fosse condenado num processo. Não sei se você quer me complementar com alguma coisa. E lembrando, não complementando, mas lembrando ao nosso público, grande Aramis de Ponta Grossa, obrigado pela tua presença. Nós temos hoje uma verdadeira justiça penal negocial. E eu tenho dito que nós temos um novo sistema de justiça dentro desse âmbito da justiça penal negocial. Não é só o acordo de não persecução penal, que veio com a lei anticrime, não é só o acordo de colaboração premiada, que veio com a lei 12.850 de 2013, que estão sempre sendo discutidos, mas é também a suspensão condicional do processo e a transação penal, que vieram lá no ano de 1995, com a Lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais. Então, nós temos aí uma série de acordos: transação penal, suspensão condicional do processo, colaboração premiada, acordo de não persecução, todas elas com reflexos enormes
dentro do nosso sistema de justiça. Muito bom. E aí, Vinícius, nós temos uma questão dos controles desses acordos, não é? Isso. Esses acordos, né, são uma forma de você atingir a liberdade do indivíduo sem o caminho normal, né, o caminho que se tem. No Brasil, como você falou, a gente tem alguns acordos para os juizados especiais, tem a colaboração premiada, e agora, mais recentemente, temos o ANPP. E um ponto em comum entre esses acordos é que nenhum deles permite uma condenação sem processo, né? Então, a gente tem uma condenação à prisão sem processo. Isso. A colaboração premiada, você até pode ter como resultado a prisão, mas você não deixa de ter o processo no caso da colaboração premiada. Você tem toda a oportunidade de se defender. Então, o que é negociado nesse acordo não é uma supressão do procedimento, mas sim uma colaboração da defesa para a acusação, para a produção de provas em relação a outros investigados, né? Mas em relação aos outros acordos, tanto ali aqueles da Lei 9.095, transação penal, suspensão condicional do processo, e o ANPP, mais recentemente, que é um pouco mais amplo, todos eles você vai ter que não vai poder ter prisão. Você vai matar o processo sem que ele seja encerrado, mas não vai ter prisão. Mas, então a gente vê que é um cenário muito diferente dos Estados Unidos, né? Que é um lugar em que esses acordos penais são mais conhecidos, são mais famosos, tem aí as séries, e que é um lugar que eles são mais usados mesmo. Lá não tem essa limitação em relação à pena, em relação a quando pode e quando não pode. E a verdade é que a grande maioria dos casos, das condenações nos Estados Unidos, são em virtude de acordos penais, do plea bargaining. É difícil estimar exatamente, mas assim, estimativas sérias dão conta de até 90% das condenações. Então, o número de processo que tem em relação ao de plea bargain é ínfimo. Hoje, a plea bargain lá é uma condição para a existência do sistema, né? Se você É não tem a verdade. plea bargain, não vai funcionar, não vai conseguir processar todos os crimes. E claro, eu acho que esse é um movimento que lá se retroalimenta. Você tem a plea bargaining, então você não tem mais aquele procedimento moroso, por conta disso você pode processar mais pessoas, e aí processando mais pessoas fica cada vez mais inviável de voltar para esse procedimento moroso. E a justificativa que costuma se dar em relação a esses acordos é justamente essa, né? Que é importante da celeridade. Se reclama muito do tempo do processo, se reclama muito de toda essa formalidade, né, que muitas vezes pode até acarretar em nulidade se não for observada. Então, existe essa justificativa muito forte e uma expansão do uso desse instituto em diversos países. Não só no Brasil, na década de 90, como você comentou, mas ali no final do século XX, né, no começo desse século, diversos países começam a adotar esse procedimento. A gente tem Portugal, Espanha, Argentina, acho que até um pouco antes, e aqui na América Latina, diversos outros países, Guatemala, Panamá, Chile, Bolívia, Paraguai, El Salvador. E aqui no Brasil, recentemente, a gente teve a inauguração de um instituto novo, que é o ANPP. Então, a partir disso, né, vamos pensar, por que a gente tem que falar de controle desses acordos, que, como você bem disse, são o assunto do momento e que, com certeza, eu acredito que vão continuar sendo. Basicamente, eu acredito até que nesse ponto a gente vai ter muito a conversar, mas eu tenho um entendimento pessoal que esses acordos fragilizam com diversas premissas básicas do nosso ordenamento jurídico no que diz respeito a um processo penal num Estado democrático de direito. Então, o primeiro de tudo é que você deixa de exercer o direito de defesa, que é o fundamento do processo, né? O fundamento do processo é você dar ao acusado o direito de se defender, o direito de produzir prova em contrário e evitar a condenação de inocentes.
E o risco de condenação de inocentes surge nesses acordos. Apesar de ser meio contra-intuitivo, né, é possível que uma pessoa que seja inocente confesse, seja porque tem medo do processo, seja porque quer encobertar a autoria verdadeira do crime, e muitas vezes não se pensa nisso, né? Não se considera que só vai aceitar quem quer, quem realmente é culpado, quem é certo que vai ser condenado. Você tem também uma punição pelo direito do processo. Quer dizer, quem escolhe o acordo vai ter uma pena X e quem escolhe exercer um direito constitucional garantido de se defender num processo vai ter uma pena X mais Y, vai ter uma pena maior. Então, se por um lado pode-se observar numa perspectiva de que, na verdade, se tem um benefício, por outro, você tem uma punição em relação a quem não faz o acordo. Enfim, diversas outras coisas que poderíamos citar aqui, uma desvirtuação do papel dos atores jurídicos, o juiz deixa de julgar, o Ministério Público passa a ter um poder muito forte, o juiz acaba tendo uma postura muito burocrática, o advogado acaba tendo, muitas vezes, um interesse ali no aceite ou na recusa do acordo. Então, no meu conceber, assim, realmente tem uma fragilização de muitas premissas desse processo penal. E partindo ali desse cenário dos Estados Unidos, né, o que se vê é que lá esses acordos surgiram informalmente. Não era algo permitido na lei, algo que foi muito diferente do cenário aqui do Brasil, né, felizmente. E muito se diz que isso se deu porque lá tem uma lógica adversarial muito diferente da inquisitória brasileira. Então, lá o Ministério Público acaba tendo uma facilidade maior de lidar e de dispor do direito de ação. Mas, por exemplo, na Alemanha, que é um país com uma tradição jurídica mais positivista, bem parecida com a do Brasil, esses acordos também surgiram informalmente. E eles só foram regulamentados em lei em 2009, quando cerca de 50% das conclusões dos processos já se davam por conta de acordos penais. Então, existe uma tendência, principalmente fora do Brasil, né, de expansão informal desses acordos. E no Brasil também. Acho que você deve saber muito bem, no âmbito da Lava Jato, você teve ali muitas colaborações premiadas e muitas colaborações premiadas prevendo condições completamente incoerentes com o que previa a lei. A lei prevê um rol ali limitado, né, do que pode, o que não pode, e a verdade é que a gente vê acordos com regime semiaberto especial, com regimes diferenciados de cumprimento de pena, então desvirtuando essa lógica brasileira, né, positivista de limitação desses acordos. Então, Esses pontos que o Vinícius está trazendo para nós são muito interessantes. Essa questão de um inocente fazer o acordo é uma crítica bem importante que se faz, e nós assistimos isso de uma forma ou de outra, especialmente na transação penal, muito especialmente também na suspensão condicional do processo. Normalmente ambos são feitos no juizado especial. A transação penal só pode ser feita lá, mas a suspensão não somente lá, e normalmente se dá justamente pelo motivo que o Vinícius colocou. É mais fácil aceitar o acordo, a própria lei diz que não há uma confissão, essa confissão ela só existe no acordo de não persecução, mas é evidente que o sistema de justiça, apesar de deixar a pessoa com a certidão negativa de antecedentes criminais, acaba tratando a pessoa como alguém que assumiu pelo menos uma parcela de culpa aí na questão criminal. E é uma pena que, quando nós discutimos o plea bargain, Vinícius, na verdade a gente não tenha tido uma discussão ampla na lei anticrime. Quer dizer, o ex-juiz, hoje ex-ministro, Sérgio Moro, quando remete o pacote anticrime, assim denominado, para o Congresso Nacional, com a previsão do plea bargain,
Isso não passou por uma profunda reflexão com ninguém, nem com os advogados, nem com os magistrados, nem com o Ministério Público, nem com as associações de classe, nem com IBCCRIM, enfim. E aí ele volta do Congresso com o acordo de não persecução. Então, esses pontos que o Vinícius trouxe são muito, muito interessantes. Parabéns aí por essa visão, Vinícius. E eu não posso deixar de dizer que o Jovassi Peter Filho está aqui nos acompanhando, está mandando um abraço para você. O Jovassi que coordenou o PEP, que é um programa de experiência profissional muito bacana, que nós fizemos já por 3 vezes. Em 2 vezes fomos parceiros do Jovassi, e o Vinícius acompanhou na última edição, está mandando um abraço para você. A Bia também está te mandando um abraço pelo teu brilhantismo e humildade, e uma série de outras pessoas aqui está te mandando. Todos esses comentários vão ficar gravados, eles não aparecem aqui no IGTV, mas aparecem lá no YouTube, onde a gente deixa gravado com os comentários, dá para depois você conferir por lá, no Arnes de Oliveira e Andreasa. Então, o Vinícius está dentro de um contexto inicial do que são esses acordos penais, de como que funciona, trouxe a situação de outros países, enfim, e uma série de críticas a esse formato desse sistema de justiça negocial. Críticas que ainda não estão solucionadas, né, Vinícius? Elas permanecem válidas. Eu tenho a impressão de que fica sempre num jogo, né? Mas, enfim, antes de continuar, eu queria cumprimentar também Jovassi, Bianca, e todo mundo que está aí assistindo. Muito obrigado pelo prestígio de vocês. Como eu estava dizendo, realmente me parece que fica sempre nesse jogo, né? De uma necessidade que acaba aumentando a própria necessidade. Fala que tem a necessidade de um acordo para desafogar o judiciário e a solução é usar esses acordos, só que esses acordos acabam ensejando justamente em mais criminalização de mais condutas e o uso de mais acordos e mais necessidade de usar esses acordos, né? E uma crítica que se faz muito aos Estados Unidos é justamente isso, porque você realmente, lá hoje é uma situação insustentável. Mas talvez se não houvesse esses acordos, existiria mais intervenção do judiciário e mais apreciação de tese, por exemplo, para dizer que em determinado caso a conduta é atípica ou em que outro determinado caso não tem justa causa. A gente sabe que não são todos os crimes que são processados e que dificilmente será. A gente tem um sistema penal que tem um filtro, e que no Brasil isso é muito claro, né? Se a gente pegar 3 ou 4 crimes, a gente tem 70%, 50% de todas as condenações. Se a gente pegar aí roubo, furto, tráfico e roubo, muito provavelmente a gente vai ter 60% mais ou menos. Então, a gente vê que o interesse do Estado acaba sendo direcionado a determinadas condutas, a determinados crimes. E quando você tem um procedimento como o plea bargaining, ilimitadamente, você não tem mais esse problema, né? Você tem a possibilidade de expandir o direito penal para muito mais áreas e de forma muito mais fácil. E eu achei interessante o que você falou. Acho que de todos os pontos do plea bargaining, que eu mais me interesso, desses acordos penais, na verdade, né, dos problemas deles, é da coercibilidade da proposta e da possibilidade de condenação de inocentes. Tem um texto sensacional de um autor norte-americano, e aqui, enfim, eu infelizmente vou citar muitos autores norte-americanos, não por pedantismo, mas porque lá como tem o plea bargaining, lá é uma questão muito mais séria, né? A gente tem uma literatura muito mais consolidada já há décadas lá. Então, enfim, é mais por isso que eu cito. Tem um texto maravilhoso dele que chama Torture and Plea Bargaining, então tortura e plea bargaining, em que ele argumenta que a dinâmica dos acordos penais, da plea bargaining, é a mesma dinâmica da tortura. Na barganha, né, você tem uma punição extra pelo exercício do direito ao processo, que seria o que coage o indivíduo a aceitar.
a confessar. Assim como na tortura, você inflige um sofrimento físico ao indivíduo para que ele aceite. E no relato que ele dá ali do direito medieval na Europa, a confissão sobre tortura não valia como prova. A pessoa, depois que torturada, tinha que confirmar livremente o que ela disse quando torturada. Só que o que acontecia? Se ela não confessava livremente, ela logo era torturada de novo. Então, logo as pessoas percebiam que era melhor confessar do que ser eternamente torturadas. Enfim, ele argumenta que a dinâmica é a mesma e que a diferença aí seria uma diferença de nível de coercibilidade, mas que a lógica de coercibilidade para extrair uma confissão é mais ou menos a mesma. E realmente é um dilema interessante esse de se pensar, né? Você, principalmente nos juizados especiais, acho que em todos os acordos aqui no Brasil, como não tem imposição de pena, normalmente o que você tem como consequência de aceitar o acordo não é algo que vai te fazer. Não é como ser preso, né? Pode te dar muita dor de cabeça, pode realmente infligir na sua liberdade de forma contundente, mas você não vai ser preso. E tem uma pesquisa empírica muito interessante que fizeram em uma universidade. Chamaram alguns estudantes para participar de uma pesquisa que era basicamente responder um questionário. O estudante ficava em uma sala junto com outro estudante, mas esse outro estudante, na verdade, era um pesquisador, membro da equipe de pesquisa, que estava ali, né, justamente para o estudo. Esse pesquisador, em certo momento, tinha iniciativa de trocar respostas sobre o questionário. Só que antes do começo, o pesquisado, né, o estudante, tinha sido esclarecido explicitamente que o formulário devia ser preenchido individualmente, que o questionário, na verdade, era uma prova. Então, em 50% dos casos, esse membro da equipe de pesquisa tinha a iniciativa de colar e na outra metade não tinha. O resultado dessa pesquisa foi muito interessante. Depois que o questionário acabava, um assistente de pesquisa chamava o estudante e acusava ele de ter colado. Dizia que as questões tinham tido a mesma resposta e que, portanto, era muito provável a chance dele ter colado. E aí dava duas opções. Podia confessar e perder só a recompensa da pesquisa, porque ele participava daquela pesquisa e ganhava um valor em dinheiro. Ou, se ele quisesse se defender, além de perder o valor da pesquisa, ele corria o risco de ter que cumprir atividades acadêmicas extra. Atividades acadêmicas só. Em palestra, participar de um curso sobre ética, nada demais. E você pensa, nessa circunstância, o que será que aconteceu? Aconteceu que mais da metade dos estudantes, independentemente de serem culpados, né, ou inocentes, confessaram, fizeram um acordo para só ir para casa, né? A porcentagem específica foi 89,2% dos culpados confessaram e 56,4% dos inocentes confessaram. Claro que aqui a gente tem uma pesquisa empírica, então acho que tem um valor grande por ser realmente uma pesquisa empírica e não só elucubrativa, mas é só uma simulação. Mas me parece que retrata muito bem esse dilema do inocente, né? Porque os autores da pesquisa até relatam. O que esses estudantes queriam era ir para casa, era não correr risco. Inclusive, tinham dois grupos dos culpados. Em um grupo, falava que as atividades acadêmicas extras eram X, e no outro falavam que era 2x. Então, a punição pelo eventual processo nesse grupo com uma pena mais grave seria maior. E não teve nenhuma diferença que seja relevante entre esses dois grupos. Então, se no final do processo eles tivessem uma pena baixa ou uma pena alta, isso não teria tanta diferença na aceitação ou não do acordo.
A maioria quis aceitar o acordo para ir para casa resolver isso e não correr risco, né? E me parece que aqui no Brasil o que a gente tem é mais ou menos isso. A gente tem acordos que não implicam em um risco muito grande e que para as pessoas muitas vezes acaba sendo até economicamente mais viável aceitar um acordo e, por exemplo, ter que deixar de pagar um advogado para defender durante o processo. Um outro exemplo que eu acho Eu muito bom. tô, eu tô rindo, Vinícius, porque o teu exemplo é tão bom que eu tenho pensado em exemplos, então me vem à cabeça, por exemplo, um crime em que a pessoa é acusada por agiotagem, lei de usura, uma lei da década de 50 que nós temos aqui no Brasil e que, como você disse, foi trazida para dentro do judiciário novamente por causa dessa possibilidade de acordos. Pouquíssima gente era investigada ou denunciada por lei de usura, né? Com o juizado especial em 95, você tem uma estrutura para atender esse tipo de crime que estava em desuso. E aí você trouxe isso para dentro do juizado especial. A pessoa tem direito a fazer uma transação penal. E o Ministério Público oferece, então, nesse acordo, o pagamento de R$ 2.000 para a pessoa fazer o acordo com o Ministério Público e, portanto, não sofrer o processo criminal. Esse exemplo aqui cai como uma luva em tudo que o Vinícius está nos contando. Por quê? O cidadão, são dois denunciados, um me procura e outro não. O que não me procura vai lá e faz o acordo e paga os R$ 2.000. Portanto, ele permanece com a sua certidão de antecedentes criminais. Ele só não pode fazer um próximo acordo nos próximos. Ele não pode fazer um outro acordo nos próximos 5 anos. Esse é o problema que ele assume. O meu cliente, ao fazer uma análise do processo, verifica que o tipo penal alcançou a prescrição. Portanto, não há por que ele pagar os R$ 2.000. Mas, evidentemente, ele gastou com o advogado mais do que os R$ 2.000 que ele pagaria no juizado especial. Então, qual é a vantagem dele, né? Do ponto de vista econômico? Como você falou, aqui está toda a crítica que você fez, ela é absolutamente verdadeira quando a gente enxerga um caso como esse. Então, o que eu tenho defendido como solução para esse problema? Que não soluciona o problema, mas pode modificar o andamento das coisas, que é a renovação do nosso papel enquanto advogados. O caminho para a solução de boa parte desses problemas é a postura que o advogado vai assumir frente a esses acordos penais. Os acordos, na minha opinião, só devem ser feitos naquela hipótese em que efetivamente não haja uma saída técnica para o nosso cliente. Porque se existir uma saída técnica e houver uma chance de absolvição, por uma série de outros problemas, não valerá a pena, inclusive, fazer o acordo. Então, você conhece meu posicionamento, é muito interessante ouvir as críticas que você está fazendo, especialmente vinda de um jovem advogado e estudioso e que não está carregado de nenhum sentimento ideológico ou mesmo de ranço ou de discurso de ódio que muitas vezes acaba contaminando o discurso de quem se posiciona contra a existência desses acordos. Então, a tua análise técnica está sendo super interessante. Para quem chegou agora, eu sou Marlos Arnes de Oliveira, estou conversando com Vinícius André de Souza aqui na nossa live de toda quarta, 17 horas, hoje sob o controle judicial dos acordos penais. E o Vinícius está dando um showzaço aqui sobre os acordos iniciais e sobre os acordos penais e todas as críticas que se fazem à existência desses acordos. Trouxe, inclusive, um estudo, uma pesquisa empírica que foi feita interessantíssima, e você estava entrando, quando eu vim fazer o comentário, você estava entrando num segundo exemplo, Vinícius.
Isso. Vou aproveitar essa paradinha que você fez para cumprimentar Vitor, Letícia, Bárbara, Carlos, Letícia, estagiária lá do escritório, Pedro, trabalha comigo, Yandra. Muito, muito obrigado, gente. Muito feliz de vocês estarem aqui. E Vou o outro aproveitar e exemplo que. cumprimentar também o Onésimo Cruz, que está aqui, promotor de justiça, acompanhando. Lembrando ainda que o Instituto diz o Onésimo, doutor Onésimo, que o Instituto vive com esse defeito do sistema, no sistema acusatório, no inquisitório é mais opressor ainda, empodera exageradamente o Ministério Público. Sou muito refratário a esses acordos e estou gostando muito da live. E aqui uma série de outras pessoas te cumprimentando. E aí eu vou, Carlos Gomes, Felipe, o pessoal do PEP também está por aí. Aí vou deixar com você para você vir com o teu segundo exemplo. Muito interessante, Vinícius. Vai de lá. Você vai me falando mais ou menos a hora também, porque não está mostrando aqui. Eu posso acabar falando demais, a gente vai se perdendo no tempo. Tá excelente. É. Nós temos ainda aí um bom tempo para a gente depois só lembrar da gente falar efetivamente do habeas corpus. Mas é que essa parte Uhum. dos acordos que você entrou está realmente muito bom, bem interessante. Pode seguir, podemos seguir nela. Perfeito. Queria dar mais dois exemplos só. Aqui, esse primeiro exemplo que eu dei foi um que acho que se encaixa bem para a situação do Brasil, né, de consequências não tão gravosas advindas do acordo, mas nos Estados Unidos a gente tem muitos, muitos, muitos exemplos de situações que parecem não fazer o menor sentido. Mas enfim, eu vou dar aqui o exemplo da Ada Taylor, que foi defendida pelo Innocence Project, que é um projeto nos Estados Unidos que já libertou diversas pessoas que fizeram esses acordos e depois se descobriu que na verdade não foram elas, que elas eram inocentes. A Ada aceitou uma pena de 10 a 40 anos para evitar os riscos de uma condenação à prisão perpétua. Ela acabou cumprindo 19 anos de prisão e depois exames de DNA comprovaram que ela e os outros 5 acusados não tiveram participação no crime. Então, o risco de uma prisão perpétua, né, fez ela aceitar uma pena tão alta de prisão. E, a outra coisa que eu vou falar não é especificamente um exemplo, mas é uma pesquisa empírica também, em que foi feita também nos Estados Unidos em relação à orientação que advogado dá para o cliente. Essa pesquisa basicamente concluiu que clientes negros teriam 3 vezes mais chance de ser encorajados a fazer o plea bargaining do que brancos, embora esses mesmos advogados que encorajassem os clientes a fazer acordo tenham considerado que os clientes brancos eram mais culpados do que os negros. Então é um contrassenso que não faz o menor sentido, né? O próprio advogado entende que o cliente branco tem mais chance de ser culpado, mas recomenda o acordo mais ao cliente negro. É difícil saber exatamente por que teve esse resultado, porque o próprio advogado já pode pensar, quando vai orientar, que o sistema é racista, o sistema é seletivo e que as chances de uma pessoa branca são maiores. Mas eu considero que não deixa de ser uma circunstância que demanda muita atenção nossa, né? Principalmente no Brasil. O racismo no nosso país tem uma característica diferente do racismo nos Estados Unidos, mas não deixa de existir, né? Aqui a gente tem um racismo meio implícito, mas é um racismo que está intimamente ligado à negativa de direitos em relação a pessoas que não são consideradas valiosas num sentido pessoal, né? Enquanto nos Estados Unidos, enfim, tem uma característica diferente de igualdade, mas enfim. O que você achou desses outros Veja, dois? nós estamos recebendo agora a Fernanda Andreasa, minha sócia, e que é fanzaça das pesquisas empíricas e que não são feitas aqui no Brasil. Quer dizer, essas 3 pesquisas que você trouxe são brutais, brutais. A análise disso, ela é fantástica, né? Quer dizer, a gente percebe claramente o furo do sistema
Na primeira, o dilema do inocente, na terceira, o racismo. É muito interessante e isso é uma coisa que falta na nossa área jurídica, a gente ter uma pesquisa empírica. É raríssimo a gente ter aí trabalhos de pós-graduação, mestrado, doutorado, com pesquisas empíricas, enfim, é um defeito nosso que a gente tem muito a caminhar. Legal, Vinícius, fechamos com isso aquele nosso primeiro cenário dos acordos penais, acho que está super bem posto. Te dar os parabéns de novo, que você está, não vou dizer na corrente contrária, mas na corrente contra-majoritária e que colocou as suas críticas de maneira muito bacana, são importantes para a nossa reflexão. E aí o segundo ponto da nossa live é justamente o controle judicial desses acordos e que tem um caso específico que é ter objeto de estudo, que é o habeas corpus 176.785 do Supremo. Lembrando a quem está nos acompanhando que o nosso chat está aberto aqui para perguntas, para nós debatermos. Vidal está te dando os parabéns aí pelos ótimos exemplos. Então vamos para o controle judicial. Mandar um salve para Fernando, um salve para o Diego. Obrigado, Diego tá aí, gente. legal. Viva, Diego. Vidal também. Então vamos lá, né? Depois disso tudo que eu falei, acho que uma questão que fica muito latente é a dificuldade, como você disse, né, da gente incorporar isso para a área jurídica, para a gente incorporar essas conclusões de pesquisas empíricas para a dogmática jurídica, que muitas vezes fica nesse dever ser e não considera como as coisas acontecem na prática, né? Esse habeas corpus, o 176.785 do STF, acredito que foi uma discussão muito interessante. Vou explicar o caso primeiro e aí depois a gente conversa sobre o que foi decidido. Isso aí. Foi um caso aqui do escritório que a gente atuou e o cliente, a gente estava impugnando já a persecução penal, já tinha impetrado um habeas corpus pedindo trancamento e houve uma proposta de transação penal superveniente. Então, depois desse habeas corpus, o cliente aceitou a transação penal. E aí, no Tribunal de Justiça, a gente ressaltou que, independentemente do aceite, a gente mantinha o interesse no habeas corpus para que a gente argumentava a ausência de justa causa, manifesta atipicidade. Então, o próprio acordo nem poderia ter sido proposto e só foi aceito para evitar a ação penal. Só que o Tribunal de Justiça considerou o habeas corpus prejudicado. A gente foi para o STJ e, por maioria, também foi considerado prejudicado, até que a gente foi para o STF. E aí lá teve uma discussão muito interessante acerca dos acordos penais, a partir desse objeto que é bem mais restrito, né? O que eles decidiram mesmo, decisão final, foi a tese jurídica, digamos assim, né? A celebração de acordo de transação penal não prejudica habeas corpus anteriormente impetrado, discutindo a legitimidade da persecução penal. Então, o habeas corpus de trancamento não é prejudicado por transação penal superveniente. E é importante esclarecer esse objeto do julgamento, porque houve uma discussão que fugiu um pouco disso, mas ficou tudo muito incerto em relação a ela. O relator, o ministro Gilmar Mendes, abordou toda a questão dos acordos penais no Brasil de uma maneira muito ampla. Então, uma das questões que ele colocou explicitamente foi: existe possibilidade do Poder Judiciário fazer um controle fático probatório em relação a esses acordos penais? Então, essa foi uma primeira questão. Então, todo acordo penal depende da homologação. O Ministério Público e a defesa, né, o indivíduo o acusado, celebram um acordo e depois o juiz homologa. Uma das perguntas que o ministro Gilmar Mendes faz e responde é: esse ato da homologação, ele é só um ato formal ou o juiz deve avaliar se naquele caso era legítima a proposta do acordo? Se naquele caso não tinha, por exemplo, uma manifesta atipicidade, se aquela conduta ali não era crime, se não tinha uma extinção da punibilidade, se não tinha prescrito,
se tinha alguma viabilidade de ação penal posterior. E a resposta que o ministro chega, em relação não só à transação penal, mas aos institutos negociais no Brasil como um todo, é que é dever do juiz, no momento da homologação, ser não só um carimbador, né? Não só um burocrata, mas ser um juiz. E ser o judiciário, né, se manifestar na forma de garantidor de direitos fundamentais, avaliando se é legítimo aquele acordo a partir das condições da ação penal e, claro, considerando o momento processual que não permite fazer um juízo de culpabilidade ou de inocência. Mas é preciso haver pelo menos uma possibilidade, um indício de autoria, uma prova da materialidade e a apresentação de fatos típicos, apresentação de fatos que não prescreveram. Então, o ministro até cita, por exemplo, na transação penal, o artigo que prevê diz que, não sendo o caso de arquivamento, então o que isso significa? Que antes de fazer a proposta da transação penal, ou por exemplo, do acordo de não persecução penal, aí já é eu expandindo, porque a essa época o acordo de não persecução penal ainda não estava em discussão, mas antes de fazer a avaliação da proposta do acordo, o Ministério Público tem que avaliar se não é o caso de arquivamento. Porque da forma, em sentido contrário, né, se não se admitisse isso, a gente ia admitir que o promotor fizesse a proposta, o acusado rejeita por se considerar inocente e, na sequência, o promotor manda arquivar por não entender ser caso de oferecer denúncia. O que E acontece, apesar de... desculpe te interromper, o que acontece várias vezes, né, Vinícius? Acontece, inclusive, acho que já aconteceu uma coisa muito parecida comigo, não chegou a acontecer exatamente isso nenhuma vez, mas já aconteceu mais de uma vez de agenda uma audiência para proposta de acordo penal. Antes da audiência, a gente peticiona indicando a tipicidade, que não tem o menor cabimento, conversa com o promotor, e aí cancela a audiência, ou então, na própria audiência, o promotor diz que não é o caso de arquivamento. Então, é muito evidente como essa avaliação acerca da viabilidade da ação penal não é feita. Inclusive, tem lugares que os autos nem passam no Ministério Público e já tem audiência de acordo penal marcada. É isso aí. Então, é uma situação Isso que não cai, faz o menor sentido. isso cai dentro da crítica, de uma das críticas que você fez, que é uma ampliação do nosso sistema penal. Evidentemente, quando você não tinha a lei dos juizados especiais, as contravenções penais, os crimes de menor potencial ofensivo estavam praticamente em desuso. Havia ali, inclusive, uma corrente forte entre os estudiosos do direito penal em uma descriminalização ampla desses tipos penais. Quando nós criamos o juizado especial em 95, com a Lei 9.099, nós trouxemos para dentro do Poder Judiciário uma série de crimes que, apesar de previstos em lei, são de menor potencial ofensivo, reconhecidos como menor potencial ofensivo, e que na prática enfrentam exatamente isso, um sistema de moer carne, de moer processo. Nem passa pelo Ministério Público, nem passa pelo juiz, às vezes sequer passa por um advogado, às vezes sequer se nomeia um defensor dativo, muitas vezes não se nomeia nem um defensor ad hoc. Muitas vezes faz-se audiência entre um conciliador, sem o Ministério Público, sem advogado, só com a parte, e segue o baile. Quer dizer, é terrível. Agora, voltamos para o habeas corpus 176.785. Eu não quero... Vinícius, e você, quando preparou aqui a live, você fez questão de me mandar o acórdão, eu li o acórdão. Esse acórdão vai estar disponível na descrição da nossa live lá no YouTube do Arnes de Oliveira Andreasa, vai ficar disponível lá para todos que quiserem ver enquanto estiverem aqui nos ouvindo posteriormente. Eu fico só, se eu entendi bem, foi feito um acordo,
mas antes do acordo foi feita uma discussão através da habeas corpus e depois do acordo o habeas corpus foi provido, é isso? Depois do acordo, primeiro o Tribunal de Justiça considerou o habeas corpus prejudicado, né? E aí Tá. depois o STF reformou, determinando que o Tribunal de Justiça analisasse o habeas corpus. Acabou que no mérito do habeas corpus a gente não conseguiu o trancamento, a transação foi adimplida e ficou nisso mesmo. Agora deixa eu te fazer, então eu entendi. Agora deixa eu te fazer a pergunta que eu fiquei me perguntando. Quando você e veja, aqui nós temos que tomar cuidado, Vinícius, para não quebrar o sigilo aí do teu cliente, enfim, e a gente trabalhar, inclusive em tese, mas para entender o caso. Vocês fazem o acordo primeiro ou entram com o habeas corpus primeiro? A gente entrou com o habeas corpus primeiro. Tá. Entrou com o habeas corpus primeiro e depois fez o acordo. E isso é um ponto importante de se ressaltar, porque apesar do ministro Gilmar ter feito uma discussão bem mais ampla e ter argumentado que caberia o habeas corpus, inclusive contra a decisão que homologa o acordo, a Câmara não teve unanimidade em relação a isso. O ministro Fachin, especificamente, ressaltou que isso, inclusive, seria um venere contra factum proprium, né? Ou seja, agir contra um fato que você mesmo deu Deu efeito. causa. Isso. Isso. Então, segundo o ministro Gilmar, seria possível impugnar mesmo a homologação do acordo. O ministro Fachin diz que isso seria completamente absurdo, que não teria o menor cabimento. E foi unânime a decisão apenas em relação a esse objeto restringido do habeas corpus, que era a celebração do acordo depois da interposição de habeas corpus. Então, se não fosse depois, tenho certeza que não haveria uma unanimidade na turma. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia também salientou que estava dando concessão à ordem, e especificamente por conta dessas particularidades do caso. O ministro Lewandowski, por outro lado, parece ter se aproximado mais ao entendimento do ministro Gilmar, no sentido de que a homologação deve ser um momento em que o juiz faz um controle efetivo acerca da viabilidade do acordo, né? Acerca do acordo não estar sendo usado como substitutivo do arquivamento, basicamente. Agora, lá na prática, por que foi feito isso? A pessoa não queria fazer o acordo? E por que ela fez o acordo? Então, aqui eu também não vou dar nenhum detalhe que não esteja nos autos e que não esteja muito bem delimitado ali, até Exatamente. procurar não dar detalhes que possam identificar o cliente. Isso aí. Mas o que aconteceu é que era um dentista, dois dentistas sendo denunciados, na verdade. Foi feito um procedimento na suposta vítima e acabou tendo complicações. Passou alguns dias, ela teve inchaço, voltou na clínica, né? Foi atendida, então foi prescritos remédios, mandaram ela voltar para casa e acabou que ela não melhorou e acabou tendo uma complicação até séria, grave, chegou a ser internada e então se imputava o crime de lesão corporal culposa por suposta negligência, né? A gente tinha um laudo que dizia que não era possível se aferir a existência de negligência ou de inobservância das normas técnicas. Então, de certa maneira, a gente tinha um contexto probatório favorável. Mas, por outro lado, o laudo não dizia também eles agiram certo. Só dizia que não dava para dizer que eles agiram errado. E, por conta dessa lógica né, por conta desse momento processual da denúncia, isso foi considerado como suficiente para o recebimento da denúncia. Ainda que a gente tivesse esse laudo salientando não ser possível verificar nenhum erro, a denúncia foi recebida. E como é algo relativo a, enfim, profissão, né, e o acordo foi um acordo bom,
as consequências não foram graves, o cliente acabou optando por celebrar o acordo. Mais um caso que Mas, confirma, mais um caso que confirma as pesquisas empíricas que você tão bem apresentou durante a tua live, né? E que diferem daquilo que eu tenho orientado e que talvez seja a regra, mas que esses casos que a gente debateu hoje nos trazem profunda reflexão, porque via de regra e sempre em tese, eu entendo, e não é ilegal, não há nenhum impedimento para que isso seja feito, mas eu entendo que quando a gente parte para o caminho da defesa técnica, a gente deve seguir nesse caminho. E quando a gente parte para o acordo, a gente deve seguir este caminho. Inclusive, eu sou favorável nos acordos de colaboração premiada, que são, a meu ver, os mais complexos, que você tenha defensores distintos, um para possível negociação de acordo e outro para a defesa técnica. Enfim, outra discussão. E quando a gente mistura a defesa técnica com os acordos, ele normalmente, eu tenho a impressão que fica ainda pior o nosso sistema, que já é ruim. Mas o teu exemplo, como o exemplo que eu dei do crime de usura e as pesquisas empíricas, comprovam que nem sempre é a verdade, a prática é só uma bonita tese, né? Quer dizer, a gente tem aí casos, e o caso de um profissional que precisa ter o seu registro profissional sem máculas, precisa ter a sua ficha criminal sem máculas, o fato de responder processo já traz prejuízo, então é realmente super interessante. Quer finalizar com um recado final, Vinícius? Muito bom, muito bom. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas um ponto que eu achei muito interessante desse caso especificamente foi em relação a crimes culposos, né? Porque aqui você não tem uma discussão acerca da existência do fato, da autoria, você tem uma discussão apenas em relação à existência de negligência, imperícia, então a existência de uma ação descuidada, né? Então, e a impressão que eu tenho é que a dúvida em relação à ação ser descuidada ou não, por si só já é o suficiente para iniciar uma ação penal. Então, me parece que fica realmente numa situação delicada, porque um profissional ter um processo criminal por conta do seu trabalho, né, certamente pode ser muito prejudicial. Sem Mas, dúvida. enfim, eu queria finalizar agradecendo muito pela oportunidade, por esse momento, por estar aberto. Você é um profissional que eu admiro profundamente. Imagina. Enfim, várias pessoas aqui que você já convidou, vários participantes do PEP, o próprio PEP, né? Você, o Jovassi, esse pessoal todo aí de Curitiba, de Vitória. Tenho muito carinho por vocês e é uma felicidade sem indescritível esse momento aqui hoje para mim. Eu estou acompanhando o trabalho do Vinícius, desde que nós nos conhecemos do Pepe, ele que trabalha no escritório Machado de Almeida Castro, Orzari, né? Orzari, é isso, Vinícius? Isso. Osari. É, Machado de Almeida Castro e Orzari Advogados, escritório em Brasília. Quem manda um abraço a todos os integrantes do escritório. E eu tenho acompanhado o teu trabalho, Vinícius, do escritório, desde que nós nos conhecemos no PEP, com belíssimas vitórias e belíssimos casos em Brasília, com artigos que você tem escrito. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. É muito bacana. Eu quero voltar nesse tema com você, porque é um tema em construção e você está nos brindando com um discurso crítico, como eu te disse, sem nenhuma ideologia, sem nenhuma paixão. Então, isso a gente tem que retomar esses temas, porque para o sistema de justiça penal negocial evoluir, nós precisamos ou validar a crítica, dizer que elas são verdadeiras e mudar, ou resolver o problema da crítica, né? Então, eu quero voltar com você nessas críticas, fazer outras lives, quem sabe a gente possa escrever um ou outro artigo juntos para debater esse tema. Muito obrigado pela tua presença. Mando um abraço para todos que nos acompanharam nessa quarta-feira.
17 horas nessa live de controle judicial de acordos penais, uma análise também mais detalhada do habeas corpus 176.785. Eu sou Marlos Arnes de Oliveira, quem conversou comigo hoje foi Vinícius André de Souza. Na próxima quarta-feira, eu conversarei com a Bibiana Fontella sobre corrupção passiva na jurisprudência brasileira. Hoje o nosso roteiro foi produzido pelo Vinícius André de Souza e no backstage comigo sempre Luiz Roberto Juraski Lino. Muito obrigado, turma. Grande abraço, saúde e se cuidem. Obrigado, Vinícius. Tchau, tchau. Obrigadão, abraço.